Você é saudável? Antes de prosseguir nesse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua resposta. Saudações, eu sou Henrique Tolomelli, líder da família Kung Fu Bairro Idim, e hoje falaremos do Kuen Kilt Siu Si Bat Yan Kun Lolo Ya Chong Hong. Se você não treinar com afinco quando for jovem, você não terá nada quando for velho. Esse provérbio marcial nos traz uma mensagem de reflexão a respeito da saúde e a oportunidade de trabalhar em prol da manutenção da mesma. Quando digo treinar com afinco, não me refiro apenas ao corpo, mas também à mente. De volta à pergunta do início desse vídeo, há grande chance de que você tenha começado a perceber que a resposta para essa pergunta pode não ser tão simples como inicialmente imaginado. Quais elementos ou aspectos relacionados à saúde você utilizou para compor a sua resposta? É notório que os elementos contidos na resposta vão depender em grande parte do conceito de que temos do que é saúde. Dependendo do conceito, utilizaremos diferentes elementos e aspectos para definirmos se uma pessoa é saudável ou não, ou ainda, qual o nível de saúde determinada pessoa possui. Um primeiro conceito de saúde que podemos considerar é o seguinte: saúde é a ausência de doenças. O que você acha desse conceito? Bom? Ruim? Completo? Incompleto? Então, novamente, eu peço que pare e pense mais a respeito. Se uma pessoa não apresenta nenhuma doença específica, ela é considerada saudável. Porém, imagine uma pessoa que não possui nenhuma doença específica, mas apresenta uma ou várias das características a seguir: tristeza, cansaço, angústia, deficiência física, é amputada, baixa aptidão respiratória, baixos níveis de força, baixa capacidade funcional, incapacidade da realização das atividades básicas da vida de forma independente, fuma, consome bebida alcoólica, se alimenta de forma inapropriada e etc. E agora, depois de saber que a pessoa possui alguma, várias ou todas essas características, você ainda diria que essa pessoa é saudável apenas por não apresentar nenhuma doença específica? Uma evolução do conceito mencionado anteriormente é o conceito da Organização Mundial da Saúde, OMS, um dos mais populares atualmente. De acordo com esse conceito, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E agora, você acha que esse conceito abrange um espectro de elementos completo? Você conseguiria pensar em um ponto negativo ou que poderia ser melhorado nesse conceito? Precisamos ter um pensamento crítico sempre. Mesmo se a fonte da informação for um órgão famoso e respeitado como o OMS. Apesar de ser um conceito bem mais interessante que o primeiro, uma palavra presente nesse conceito não parece ser adequada para a definição de ser saudável ou não, que é a palavra completo. E olha que interessante, quando eu disse ter pensamento crítico, isso diz muito respeito à prática mental. Então, completo acaba sendo um tanto estranho. Basta pararmos para pensar, será que alguém conseguiria passar um mês, uma semana, ou quiçá um dia inteiro em completo bem-estar físico, mental e social? Dessa forma, ao utilizarmos esse conceito, teríamos que classificar a maioria de nós, ou todos nós, como não saudáveis. Portanto, quero apresentar um conceito que considero mais amplo e interessante para definirmos saúde, que é um estado dinâmico de bem-estar caracterizado pelo potencial físico e mental que satisfaz as demandas vitais compatíveis com a idade, cultura e responsabilidade pessoal. Esse conceito de saúde inclui a palavra dinâmico, considerando que nosso bem-estar é influenciado por diversos aspectos e totalmente mutável ao longo do tempo. Ainda explicita a questão da idade, cultura e responsabilidades pessoais. É interessante pensar nisso, pois as mesmas características físicas e mentais que podem ser consideradas boas para o idoso podem ser consideradas ruins em termos de saúde para um adulto jovem, por exemplo.
O mesmo pode acontecer em diferentes culturas ao redor do mundo. E apesar disso, não quer dizer que esse último conceito é perfeito, que não pode haver um tipo de outro mais interessante, ou que não podemos encontrar outros pontos negativos nesse. Outro ponto interessante é que esse último conceito de saúde estudado nos permite enxergar o processo de saúde como um contínuo, ao invés de algo binário, definido como sim ou não, saudável, não saudável. De acordo com a natureza dinâmica da nossa saúde, diferentes comportamentos e fatores podem influenciar nosso nível de saúde, como, por exemplo, comportamentos de risco e comportamentos positivos. Um dos muitos benefícios fisiológicos de se treinar com afinco é a manutenção e desenvolvimento mitocondrial. A mitocôndria é uma organela presente dentro das células do corpo e que é responsável pela respiração celular, produzindo ATP, que é adenosina trifosfato, através do oxalacetato do ciclo de Krebs e que é a nossa moeda energética do corpo. Algumas células apresentam maior quantidade de mitocôndrias em relação a outras. Por exemplo, em uma única célula muscular que é microscópica, é possível encontrar até 2.000 mitocôndrias, enquanto em uma célula de gordura encontra-se entre 20 a 40 mitocôndrias. Portanto, perceba que desenvolver a musculatura vai muito além da estética. É fisiologicamente necessário para uma vida saudável com mais vigor e vitalidade. Para uma boa saúde mitocondrial, além dos exercícios físicos, é preciso ficar atento aos cofatores nutricionais, como uma adequada ingestão de vitaminas, minerais e aminoácidos, principalmente magnésio e vitaminas do complexo B. Fique atento ao pico de glicose, pois isso prejudica consideravelmente as mitocôndrias. Eu tenho 2 dicas rápidas para uma nutrição de alta qualidade, sendo a segunda a justificativa da primeira. Descasque mais e desembrulhe menos. E quanto menor a vida da sua comida, maior será a sua. Ou seja, prefira comida de verdade ao invés de produtos alimentícios. Beba água. Já temos muitas pedras no caminho, vamos evitá-las dos rins. Eu acho triste demais que a sociedade atual parece glorificar os comportamentos de risco, como consumo de alimentos processados e ultraprocessados, bebidas alcoólicas, fumo, sedentarismo, privação de sono, com diversos exemplos de pessoas se vangloriando por virarem uma noite trabalhando, estudando ou maratonando séries e consumindo essas substâncias, como se isso fosse uma prova de que são mais dedicadas do que outras. É importante você entender que cada ser humano é diferente e o que funciona para um pode não funcionar para outro. E é igualmente importante que, se você perceber sintomas intermitentes ou persistentes, procure ajuda profissional. Quero trazer aqui uma mensagem final que ilustra bem esse quinquê. Se fazer exercícios físicos parece difícil para você, tente estar doente. Se comer saudável parece difícil, tente se alimentar por uma sombra. Se caminhar por 30 minutos parece difícil, tente fazer em uma cadeira de rodas. Se depender de uma rotina parece difícil, tente passar a vida inteira ou o resto dela dependendo de remédios. Se dedicar 30 minutos ao treino é difícil, tente passar meses em um leito de hospital. Tente passar toda a sua vida deixando de fazer coisas porque você está cansado. De repente, se um estilo de vida saudável parece difícil, tente passar toda a sua vida sem se sentir bem consigo mesmo. O que quer que você faça será difícil, portanto, escolha bem as suas dificuldades. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no 21 Quinquê.